Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Prazer em vê-los aí, rostos conhecidos, rostos novos, né? É sempre bom ver toda essa turma. Começando hoje aí nossa live tradicional das quintas-feiras, né? Onde a gente tem um programa de give back para a sociedade, onde a gente traz muito conteúdo, estratégias, convidados. Essa já sendo a nossa segunda live do ano, e um ano que começa animado, um ano que começa muito diferente do que terminou 2021. É um ano que já tem grandes surpresas, algumas positivas, algumas negativas, dependendo muito da tua posição de mercado, de como você está colocado. Então, nós fizemos uma live na quinta-feira passada, falando de cenários, daquilo que vinha de novo. Vou até repetir parte da live, até para colocar todo mundo na mesma página. A gente vai fazer rapidamente uma passagem por cenários, até porque algumas coisas de cenário já mudaram da semana passada para essa semana, algumas coisas se consolidaram, algumas coisas se ajustaram da semana passada para essa semana, e aí a gente vai entrar numa parte prática. Como é que você aplica realmente no teu negócio, na tua empresa, estratégias daquilo que a gente está chamando de War Strategy, né? Aquilo que a gente está no momento de retomada da Guerra Fria, vou falar um pouco sobre isso também, né? Como é que você faz uma estratégia para vencer esse novo momento, esse novo cenário, que já começa a se consolidar como um novo ciclo econômico, né? Um terceiro ano de pandemia. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês e qualquer um que tiver dúvida, pode mandar no chat, o chat está fechado para você falar só diretamente ali com a Vera, com a Priscila e comigo, ou, se você quiser, a Vera vai colocar também o WhatsApp dela lá no grupo, no chat, você pode mandar sua pergunta para a Vera. Eu vou avançar até o final, e no final a gente faz a famosa abertura para perguntas e respostas, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando que a live sempre ficam gravadas, a equipe depois edita e coloca no YouTube, nas nossas redes sociais, coloca pílulas lá para vocês. Então, você pode reassistir oportunamente lá na frente, se você quiser rever o conteúdo. Importante você estar presente, é porque é diferente, né? Tudo que é gravado é diferente do ao vivo, né? Até porque, né, você vai assistir isso aqui um mês depois, já mudou todo o cenário, já, né, o fulano já sofreu impeachment, o Johnson já caiu na Inglaterra, a Covid já não é mais, Omicron já tem uma nova, e aí a coisa perdeu o sentido. Então, vamos lá. Vendo minha tela? Dá um joinha aí só para eu saber que vocês estão vendo minha tela. Legal, ótimo. Então, vamos lá. O que começa, então, o cenário rapidamente aqui? Repetir um pouco daquilo que a gente falou na semana passada, só para todo mundo ficar na mesma página. O que fica de novo nesse novo cenário, vamos chamar assim? Primeira coisa, a questão da inflação. Inflação subindo no mundo todo, com tendência de subir no Brasil. Isso já é praticamente consolidado como dado unânime nos países. Então, nós vamos ter um cenário de mais inflação. Seguido da mais inflação, mais juros. Ou seja, o Banco Central americano anunciou o adiamento da subida dos juros nos Estados Unidos, mas o que significa que vai subir sim. Então, adiou, mas não cancelou. Só postergou um pouco. As bolsas até bombaram ontem no mundo todo com esse anúncio, mas a gente tem um anúncio num cenário de inflação e de juros mais altos. No Brasil, a gente tem reunião do Copom semana que vem, provavelmente aí entre 1% e 1,5% mais alto. Alguns já apostando em 1,5% e apostando até que deixe-se uma janela aberta para 1,5% mais no mês de março também. Ok? Câmbio flutuando, mas deve continuar aí na faixa entre 5 e 6, vamos falar do dólar entre 5 e 6, do euro entre 6 e 7, então a gente deve ter um câmbio flutuando, uma hora um pouquinho mais para cima, uma hora um pouquinho mais para baixo, sendo que, se subir muito juros no Brasil, pode ter uma entrada fantástica de dólar, um volume de dólar entrando especulativo, e que daí derrube o câmbio, né? Porque se a gente já começa a falar de 12%, 13% ao ano em juros aqui em renda fixa, o capital externo vem e vem forte para o mercado financeiro brasileiro, o que pode derrubar dólar e aí que pode também derrubar a inflação. Então, olhando que a gente tem um cenário que pode ter esse viés de uma política de juros alto influenciar na inflação e no câmbio.
Faz sentido para vocês? Então, começo a ficar atento a isso. Nós tivemos uma boa entrada de capital aqui já em janeiro no Brasil. Quarto ponto, supply chain. Supply chain, ou seja, cadeia de fornecimento, fornecimento de roupa, comida, carro, qualquer coisa, está com problema no mundo todo. A gente vê a própria Amazon, vi uma notícia hoje da Amazon criando a sua própria linha de containers, fabricando container, porque falta container, falta navio, falta tudo no mundo hoje. Então, a gente vai assistir durante o ano de 2022 ainda uma questão de problemas de supply chain, problemas de fornecimento de produtos no mundo todo. E aí, com isso, mais guerra, mais uma série de situações, a gente vai ver energia e petróleo subindo de preço. Petróleo ontem bateu próximo dos $90 o barril do Brent, preço que já é praticamente recorde, preço que viabiliza muito o pré-sal. Então, a gente começa já a ter um quadro pintado aí, e aí eu vou falar um pouquinho de guerra da Rússia ali com a Ucrânia um pouquinho mais para frente, mas esse é um grande ponto de atenção no mundo e algo que muda muito, cadeia de energia, cadeia de fornecimento de insumos. Então, a questão do petróleo, um preço alto e nada mostrando que vai diminuir, é uma tendência também de 2022. Não preciso nem falar que a eleição é alguma que ela coloca mais calor, né? Mais gasolina no circo que está pegando fogo, né? Então, nós vamos ter aí a direita, a esquerda, o centrão, a aliança, a terceira via, isso já começa a ebulir na mídia social, e vai ser uma tônica, principalmente a partir do próximo trimestre. Copa do Mundo, né? Afinal de contas, Copa do Mundo acaba alterando o calendário das empresas, alterando, o brasileiro é muito ligado na Copa do Mundo, né? Vamos torcer para a nossa seleção dar show, até tem jogo hoje, mas Copa do Mundo acaba tendo um efeito em alguns segmentos positivo, em alguns segmentos negativo. Então, por isso que eu falo, não é uma constante para todo mundo. Todos esses cenários, eles podem trazer pontos positivos ou negativos, dependendo da tua posição de mercado. Mas Copa do Mundo é um ponto que também entra no calendário, principalmente no segundo trimestre, ali final, né, do junho, julho, agosto, ele vai acabar influenciando bastante. Ucrânia é assunto da vez. Eu acho que aqui talvez o principal ponto de atenção desta e da próxima semana, como é que vai se conduzir a invasão da Rússia na Ucrânia ou não, né? Biden apostando que invade, ontem a OTAN sentando com os representantes russos para discutir isso, e isso realmente foi um novo capítulo no mundo, tá? Na minha opinião, e aí opinião pessoal minha, é uma retomada da Guerra Fria, tá? Biden, o senhor ali na faixa dos 80 anos, viveu a Guerra Fria, aprendeu a conviver com a Guerra Fria e está retomando a estratégia da Guerra Fria junto com o Putin. Sentaram, conversaram, na minha opinião, bom para os Estados Unidos e bom para a Rússia, num primeiro momento, ambos conseguem melhorar poder, melhorar a economia interna, movimenta a indústria bélica, aumenta a petróleo, quer dizer, tem uma série de fatores que para esses dois países pode soar bem. Quem paga a conta disso, né, Luciano? Quem paga a conta disso? Na minha opinião, quem paga é a Europa. Por isso eu estou no Brasil de volta, né? Estava colocado lá na Itália. Eu acho que a guerra da Ucrânia é um ponto muito importante na agenda do ano de 2022. Na minha opinião, hoje, o ponto mais importante da agenda de 2022, por quê? A gente sabe como uma guerra começa, mas não sabe como ela termina, né? Nós assistimos durante as Guerras Frias, né? Vamos falar Vietnã, Kuwait, Guerra do Golfo, uma série de Iraque, uma série de guerras. Então, os Estados Unidos sempre esteve envolvido nessas guerras e parece que se envolve em mais uma agora. E com isso também afeta petróleo para a Europa, economia da Europa. Então, a gente olhando um pouquinho, e não estou fazendo juízo de valor, mas comparando, a era Trump, ele comprava uma guerra mais comercial com a China e um pouco desafiadora com a Coreia do Norte, aí sentou lá com a Coreia do Norte, se entenderam e falaram, nem para lá, nem para cá, toca a sua vida, eu toco a minha, e ficou o embate mais na área de trade com a China. Com a entrada do Biden, ele retoma aquela política mais antiga americana, que é a política, quase que
que um Rock, né, o filme lá do Rock número 4, né? Vamos falar que talvez seja um Rock número 5, o Rock contra o Ivan Drago, né? O Rock Balboa. Então a gente começa, na minha opinião, a ver uma nova fase de Guerra Fria. Isso é um ponto muito importante, porque se realmente startar uma guerra, a gente tem aí mais gasolina no caldeirão. A coisa pegando fogo, petróleo subindo mais ainda. Com isso, já convidaram o Brasil ontem para começar as negociações para voltar para a OCDE, o que eu acho que, na minha opinião, para o Brasil tem efeitos positivos. Claro que tem efeitos negativos também, mas o Brasil vira, de novo, um polo que as pessoas têm que conquistar, os países têm que conquistar. Então, talvez o Brasil ganhe até uma representatividade maior, já preparando para um cenário de 23, né? De um novo governo. Então, provavelmente, Estados Unidos, Europa começam a colocar um novo foco, China que já coloca com toda certeza, no Brasil, até motivado um pouco pela Ucrânia. Mas se eu tivesse que recomendar, olha bem o que acontece ali, e isso está sendo muito pouco falado no Brasil, então recomendo quem puder e tiver condições, assistir os noticiários internacionais. Poxa, Luciano, mas eu não leio inglês, não tem problema, o Google lê para você. Entra no Google, na CNN, na BBC, ele já faz o translate para você e você lê na tua língua aí, quem está aí no Brasil, em português, ok? E aí, Covid, né? Então, esse também é um outro tema que, principalmente no Brasil, e aí eu já falei bastante de Covid, mas vou passar aqui rapidamente para quem não acompanhou ainda. Essa é a visão um pouco de mundo, né? O mundo formou-se um paredão com a Ômicron, então a gente olhando global, Alemanha e Itália. Itália e global parece que começa a dar uma curvadinha para baixo, a Alemanha ainda está na ascendente. Mas é um paredão. Esses dados são dos dados da semana passada. Então, o que a gente começa a ver? Recorde de casos, recorde de hospitalizações e recorde de risco 20 vezes maior para quem não está vacinado. Não estou fazendo juízo, como sempre falo, de vacina e se eu não vacino. Eu estou vacinado, acho que é uma boa, mas cada um tem as suas decisões e as suas opiniões. Então, a gente vê o risco muito aumentado em 90% de quem está hospitalizado ou em UTI é o não vacinado. E com isso, como que a gente vê o comportamento no Brasil? Então, na primeira reunião de conselho aqui, quando a gente discutia, dia 10 de janeiro, nós estávamos começando a despontar lá, eu falava, gente, vamos olhar aí que deve vir um paredão, né? Quem estava naquela reunião até me olhou um pouco estranho, falou, pô, mas voltando do ano novo, você não está falando um paredão de Covid? Nós estamos aqui na praia, estamos no Brasil, no verão, nada disso está chegando. Eu falava, olha, a gente está de 1 a 2 meses atrasado em relação à Europa, Estados Unidos e o mundo, como estivemos nas outras. E parece que isso começa a se consolidar. Então, quando a gente olha, 17 de janeiro cresceu um pouco, e o quadro de ontem, então a gente vem a 9 dias com recorde consecutivos em novos casos, tá? Tanto na média quanto no número absoluto. Então, a gente começa a ter mais de 200 mil casos dia, e isso, de qualquer forma, vai colapsar hospitais. Né? A gente já viu o Estado de São Paulo ontem abrindo 700 novos leitos, venho anunciando isso. Então, a gente tem aí provavelmente, se isso continua, uma chegada neste ponto aqui. Esse gráfico deve subir a este número se ele acompanhar a Europa, Estados Unidos e o que aconteceu no mundo, que foi basicamente entre 4 e 5 vezes maior o número de casos do que a onda anterior. Então, quando a gente olha, voltando aqui, ó, se você olha aqui, olha, ele era nessa faixa aqui, vamos pegar aqui a Alemanha que deu esse pico para baixo, e ela foi lá para cima, praticamente triplicou o tamanho. Então, se a gente vai no Brasil nessa mesma linha, a gente deve chegar por volta de uma escala aqui entre 400 e 500 mil casos dia. Isso vai dar repercussão na economia, vai dar repercussão nas nossas famílias, na vida da gente. Abre e fecha, falta funcionário, falta comandante de voo, falta motorista de ônibus. Então, não sei se vem aí um lockdown ou não, lá fora não existiu lockdown. Se vem uma mudança de pandemia para endemia, alguns países já começam a anunciar isso. O que vem? Muita gente precisando ficar em casa porque adoeceu. Faz sentido para vocês? Não estou fazendo juízo de valor, eu estou trabalhando aqui estatisticamente com o cenário. E acho que esse é o cenário mais provável para o mês de fevereiro, é a gente ter um recorde de casos e um recorde de hospitalizações no Brasil. E aí, os governos vão ter que correr atrás,
faltando aí máscara, faltando oxigênio, faltando leito, e colocando essa rede toda em dia. Com isso, o que a gente pode esperar? Uma pressão no orçamento das famílias e das empresas. Então, eu acho que o que é o resumo de tudo isso? Inflação, juros, câmbio, petróleo, todos esses fatores somados, eles vão colocar pressão no orçamento das famílias e das empresas. A grande ponto de atenção para nós que somos empresários, essa é uma live para empresários e investidores, basicamente é esse o grande ponto de atenção. As famílias e as empresas vão ter uma pressão orçamentária, ou seja, aumento de custo, em alguns casos, diminuição de renda. Faz parte desse cenário. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente encara isso? Então, primeira coisa, o que vai crescer? O que deve crescer? Saúde, beleza e estética. Provavelmente esses segmentos cresçam, que é o que a gente assistiu crescendo durante as... Olha, tem até um cachorro presente aqui na live, né? Bacana. Então, o que a gente começa a assistir? Saúde, beleza e estética, provavelmente crescendo esse segmento. Energia, clima e água, segmentos crescentes para investidores, para a economia real. Todas as partes de tecnologia e plataformas crescendo também. E já coloco aqui uma mudança de cenário. Provavelmente criptos não. Metaverso, NFT sim, mas cripto já coloca um ponto de interrogação. Rússia já começa a anunciar que provavelmente vai fazer uma intervenção legal e banir cripto. Por quê? Porque a gente vai ter muito financiamentos de campanhas e política promovidos dentro das criptomoedas também. A gente já viu o Bitcoin caindo bem forte essa semana, então coloca um ponto de dúvida em relação a cripto, tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, ponto de dúvida na minha opinião. Veículos elétricos, naturalmente, o mundo está caminhando para isso, com o petróleo subindo também, acaba indo para isso, apesar que a energia sobe também, então, mas a questão de clima puxa o mercado de veículos elétricos. Logística, varejo e last mile. Logística e last mile é quando a coisa tem que chegar na tua casa, aquela última perna, né, o iFood, né, faz o last mile, quer dizer, levar até a sua casa, com certeza cresce em 2022. Varejo, coloco aqui um ponto de atenção. O varejo vai se reinventar no metaverso, então nós vamos ver todas as lojas e as grandes varejistas dentro do metaverso, já entrando e fazendo interação com seus clientes no metaverso. A gente vê a Amazon anunciando lojas, inaugurando lojas de 6 mil pés quadrados, mais ou menos 6 mil metros quadrados, ou seja, big stores de grab and go, ou seja, pega e vai embora. Então, a gente vai ver uma revolução no varejo. Até aqui, ok? Esses segmentos são os segmentos que a gente olha com foco de crescimento. Tá? E como aproveitar o momento? Rever seu planejamento, rever o seu financeiro, rever os seus investimentos, rever e focar no seu caixa, rever a liderança e rever a sua equipe. Ou seja, remodelar seu negócio. Todas as empresas vão ter que passar por remodelagem de negócio. Elas já vêm em remodelagem nos últimos 2 anos, né? Primeira onda da pandemia, segunda onda da pandemia, mas agora, definitivamente, conviver com pandemia, conviver com abre e fecha faz parte do cenário. Provavelmente a gente tem uma diminuição no hemisfério norte da pandemia ali no meio do ano, como aconteceu no ano passado durante o verão, e talvez no final do ano que vem, né, no final desse ano, venha de novo uma nova onda, né, a versão modernizada de uma Covid ou de alguma coisa. Então, remodelar o negócio não é mais uma questão de uma medida de esparadrapo, uma medida contenciosa pontual. Ela é uma necessidade estrutural das empresas. E isso a gente tem batido muito nos conselhos, nos nossos investimentos também. Eu vou falar muito detalhado isso daí, ponto a ponto com vocês daqui a pouco, como você agir, porque tem que remodelar os negócios. Ou seja, a gestão vai ter que passar a ser ativa, criativa, inovativa e assertiva. O gestor que está antigo, o gestor que ainda pensa como antigamente, o gestor que quer resgatar o modelo antigo dele e que não for muito inovador agora, quebrou. O investidor não quer mais o cara retrógrado. O investidor quer o cara para frente. A gestão, na minha opinião, o gestor e
E vou falar disso ali na frente. O CEO, o empresário tem que mudar agora. Aquele que ficar tentando ainda fazer mudanças incrementais, dar um ajustezinho na empresa, sabe? Pinta a casa e pinta o puxadinho, não vai funcionar. Tem que pôr no chão e fazer de novo. Essa é a visão que os meus investidores que eu tenho conversado e conversei com muitos essa semana passada, a visão dos CEOs, a visão dos grandes estrategistas e conselheiros é essa. Tem que remodelar o negócio, tem que ser uma gestão ativa, criativa, inovativa e assertiva. Faz sentido isso para vocês? E aí eu vou detalhar, entrar com vocês o como que se faz isso. Por quê? Está claro que é definitivamente um novo mundo, com novas dinâmicas que exigem um novo comportamento das pessoas e das empresas. As pessoas vão ter que mudar como elas se comportam em casa, como que são os seus orçamentos, e as empresas também. E com isso, ou você aproveita as oportunidades, você será esmagado pelas ameaças. Se você, como gestor, como CEO, como empresário, como investidor, não aproveitar as oportunidades, você vai ser esmagado pelas ameaças. Faz sentido? Esse é o grande ponto. E aí, então, a gente entra agora com aquilo que a gente chamou como aproveitar o máximo de 2022, uma estratégia de guerra mesmo. Como é que você se arma para tomar proveito de tudo isso? Eu vou agora um pouquinho mais devagar para vocês poderem anotar, já que estou comentando que vai ficar gravado, vai para o meu YouTube depois, entra lá no canal do YouTube Luciano Vital, ou nas minhas redes sociais Luciano Vital, você vai encontrar esse material lá. Então vamos lá, ponto a ponto agora. Primeiro grande ponto é a estratégia de guerrilha para aproveitar fragilidades e oportunidades. Ou seja, você vai ter que olhar com muitos detalhes, pequenos nichos que você pode crescer, e às vezes um pequeno nicho explode, pequenas oportunidades, ou seja, olhar com lupa o teu negócio, o teu mercado, o teu cliente. Porque as fragilidades podem se transformar em oportunidades. É um momento de guerrilha. É um momento que não adianta vir com estratégias convencionais. Não adianta contar historinha. Não adianta blá, blá, blá. Ou muda, ou faz bem diferente, ou aproveita a oportunidade, ou vai sucumbir. É isso que a gente está assistindo no mundo. E se você não aproveitar, o teu concorrente vai. Se você não aproveitar, o investidor vai e vai investir em alguém, se não for em você, no seu concorrente. Faz sentido isso, gente? O investidor vai investir, se não é em você, é no teu concorrente. O investidor está com o dinheiro movimentando. O mundo está com muita liquidez. Mercado financeiro batendo recordes. Mercado financeiro com muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós fizemos 2 associações essa semana, uma dentro de 2 grandes players financeiros brasileiros, inclusive com aportes, e sobra dinheiro, sobra. Um com mais de 8 bilhões, outro com mais 5 bilhões só para investimento no Brasil. Tem investimento para pequena e média empresa, tem investimento para grande empresa, tem investimento para área imobiliária, mas o que se quer? Aproveitar a oportunidade. O investidor vai olhar a oportunidade, seja no mercado financeiro, seja no mercado de economia real. Segundo ponto, foco no caixa. O caixa, para quem tem empresa, passa a ser cada vez mais vital. Por quê? Porque se você não tiver com o caixa bem estruturado, você vai morrer. A sua empresa vai morrer. Ela vai sucumbir. Nós estamos falando em juros mais altos, nós estamos falando em inflação mais alta, provavelmente em crédito mais escasso. Então, o caixa tem que estar muito bem estruturado, muito bem administrado. Investimentos com liquidez. Investidores começam a olhar cada vez mais investimentos com liquidez. Se você é investidor ou tem dinheiro investido aqui, o seu caixa está investido, buscar liquidez. Por quê? Porque com liquidez você aproveita as oportunidades, né? Se não passa aquela oportunidade, você não tem liquidez para aproveitar. Então, um momento de liquidez, um momento de aproveitar a oportunidade, né? Aquilo que eu estou falando para vocês, são mais de 15 bilhões que a gente tem backupeado hoje para investir aí no Brasil. Então, tem muito dinheiro. Só que a empresa tem que estar pronta. Caixa, gestão e, principalmente, a agilidade nos ajustes da sua empresa. O mundo mudou de dezembro para janeiro. Se você não tiver agilidade em ajustar sua área de vendas, sua área de marketing, suas finanças, seu RH e seu supply chain, você vai ficar fora do mercado.
Porque se você pegar e falar, não, eu vou implantar o plano que eu fiz em dezembro, ele não vale mais hoje. Mostrei cenário lá para vocês. Inflação é diferente, juros é diferente, crescimento econômico é diferente, Covid é diferente. Faz sentido para vocês? Então, a agilidade em tomar decisão, implantar decisão, é já, é rápido. Ah, mas eu quero ficar conversando, eu quero ficar pensando, eu estou com dúvida. Vai ficar para trás. Porque se o teu concorrente fizer, ele vai aproveitar e você vai ficar. Simples assim. Se você não fizer, teu concorrente faz. Se alguém não fizer, alguém vai fazer. Se eu não fizer, meu concorrente faz. Alguém vai suprir a necessidade do novo consumidor, das novas empresas. On demand versus custo fixo. As pessoas estão procurando coisas que elas podem comprar agora, sem precisar gerar custo fixo. Então, é o Uber, é o carro alugado, é o apartamento alugado, é a casa alugada. São coisas compartilhadas e on demand, com a menor possibilidade de criar custo fixo. Esse é mandatário. E isso vai acontecer nas famílias e nas empresas. As famílias também vão procurar isso. Evitar custo fixo e ter on demand. Pacote mês a mês. Com isso, a gente vai ter que se tornar essencial na vida das pessoas. Então, você vai ter que ter um aprendizado contínuo. Sua empresa vai ter que ser always beta, com o famoso teste AB constante. Quem não se tornar essencial na vida das famílias no Brasil, e agora falar cenário brasileiro, se o seu produto ou serviço não for essencial, sobrevivência em 2022, ele vai ser cortado do orçamento. Faz sentido para vocês? Por quê? Mais inflação, mais juros, caixa apertado, oportunidades de investimento. Se você tem um serviço, um produto que não ficar na lista do essencial, do eu preciso disso para viver, eu quero muito isso, não for uma coisa importante, de alto impacto financeiro e alto impacto emocional, você está fora da lista de compra dessas pessoas. Você vai estar fora daquilo que a gente chama de share of wallet. Eu vou tirar você da minha carteira. Isso vale para mercado corporativo, B2B, e vale para B2C. As empresas vão cortar aquilo que não for essencial, vão adiar investimentos que não sejam focados em caixa. Todo o foco vai estar no essencial, no vital. Faz sentido para vocês? Então, você vai ter que testar e ser muito rápido nisso, porque se o seu produto não está escalando, é porque você não está sendo essencial. Você já ficou velho, já ficou antigo. E aí você tem que remodelar. Gente, isso vale para todo mundo, vale para a minha empresa também. Né? Quem está aqui, que são aqui, que vocês veem pessoas com as bandeirinhas aqui da Vital Capital, que são minhas franquias, meus queridos franqueados do meu coração, meus sócios operadores. A gente está ali renovando, colocando novos mix de serviços, colocando novos produtos, testando novas modelagens. Por quê? O mercado é outro. Tem que fazer isso. Pessoas. Você vai ter que mexer em pessoas. Você vai ter que mudar o seu quadro de pessoas. Você vai ter que renovar o seu quadro de pessoas. E não é porque a pessoa é boa ou porque é ruim. Você vai ter que monitorar muito o psicológico da tua equipe. Se aquela pessoa está entregando, continua entregando bem, se o perfil dela está adequado para a tua empresa nesse momento. Né? Às vezes você tem uma pessoa lá que é um diretor. Cara, talvez você vai ter que quebrar essa caixinha de diretor em 4 caixinhas de gerente ou em 8 caixinhas de assistente. Que talvez você vai ter que ter uma estrutura mais barata e mais ágil. Estou assistindo muito isso nas empresas. Quebrar as caixinhas. Então, alguém que tinha muita função, estava agregando muita função, sendo divididas essas funções e baixando o nível hierárquico para estar mais ágil, mais rápido. Faz sentido para vocês? Então, às vezes, menos é mais. Então, vai ter que monitorar o psicológico, porque as pessoas estão com... Todo mundo está com o psicológico abalado, seja por pegar Covid, pelo primo pegar Covid, por uma inflação, por um juros, por um primo fechar. E aí, quem é que segura a onda nisso? Conselho e mentor. As empresas vão precisar de conselho e mentor. Você precisa ter conselheiros e mentores. E eu vou até explicar um pouquinho mais para frente o porquê disso, tá? Regulações e distorções. Ou seja, o mercado vai ficar mais forte ainda em regulações, governos interferindo. A gente está vendo aí a Anvisa, né? Libera teste rápido, não libera. Puta de um blá, blá, blá. Já está liberado no mundo todo. O Brasil está... Essa Anvisa está atrasando o Brasil
né? Isso daí já está liberado desde o ano passado na Europa, nos Estados Unidos, né? Se você está com uma gripe em casa, você não precisa ir para o hospital para saber, a testa lá você está sabendo. Pelo menos para saber o que você trata, para que lado que você vai, né? Se você fica em casa e não infecta mais ninguém. Então, um puta de um blá, blá, blá de regulação. E a gente vai ver muito regulação na área de fintechs, de cripto, de educação, né? Vai aprovar, não vai aprovar, né? A gente já está numa discussão em algumas situações nos Estados Unidos de faculdades com 3 anos, do modelo híbrido voltando, do modelo online e híbrido, ou seja, a gente vê um novo marco de regulação e distorções em alguns mercados. E eu citaria com mais força fintechs, cripto, educação e varejo. Acho que esses 4 mercados vão sofrer muita turbulência, muita transformação durante o ano de 2022. E aí, de novo, pegando esse 8 e ligando no 1. Se você tem estratégia de guerrilha para matar fragilidades de concorrentes e aproveitar oportunidades, você vai crescer mesmo nesse segmento. Se você tem agilidade, você vai crescer. Então, esses são pontos importantes. Como nona estratégia, rever o mix de serviços e produtos, ser essencial. Se você não for essencial, você vai estar fora do mercado. Faz sentido ou não? Para um minuto, pensa em você na sua casa. Pensa em você na sua empresa hoje. Você está se focando no que é essencial ou não? Teu cliente também, teu concorrente também. Todo mundo está se focando naquilo essencial. Se não é essencial pegar um avião, você não vai pegar o avião, porque está lá com risco de Covid. Se não é essencial ir para uma reunião, você não vai a uma reunião. Volta ao ponto do essencial. Volta ao ponto do que a gente chama lá nos nossos conselhos nos Estados Unidos, do enough is enough, ou seja, o suficiente é suficiente. Se você não tornar o teu produto, o teu serviço, se você como profissional não se tornar uma pessoa essencial, você está fora. Faz sentido para vocês ou não? Esse eu acho que é o grande ponto da revisão de mix de serviços e produtos. E aí, você como empresário, como CEO, como gestor, tem que olhar com muita tranquilidade, como investidor, com muita tranquilidade no teu portfólio. E olha, o que é essencial, o que não é? O que valia em dezembro, que não vai valer mais em 22, eu tenho que cortar, eu tenho que mudar, eu tenho que tirar do meu portfólio e colocar coisa nova. Faz sentido para vocês ou não? Não vai adiantar você estar com o mix antigo, seja ele de investimento, seja ele de produto, seja ele de serviço. Você vai ter que focar naquilo que é o novo cenário de 2022. Esse é o grande ponto. Isso é vital para você sobreviver. E o 10º ponto, investidores com aversão a riscos e a gestão ultrapassada. Todas as conversas que tivemos essa semana, olhando negócios, olhando onde vamos colocar dinheiro, o grande ponto é qual é o risco. Por que o risco? Porque você tem lá 12%, 13% em renda fixa hoje. Então, o negócio que vai dar menos de 12%, 13% é melhor ficar na renda fixa. Faz sentido ou não? Voltou aquele Brasil que a gente conhecia, o Brasil que chamava da ciranda financeira lá de trás, né? Que é mais velhinho como eu aí, estou vendo uns cabelinhos brancos aí como os meus. Lembra da ciranda financeira, né? Que era melhor você ter o dinheiro aplicado do que, às vezes, o dinheiro investido em economia real. Então, esse é o primeiro ponto do investidor. Você vê as bolsas bombando, índices bombando, porque o mercado financeiro ficou pujante de novo. Falei no começo aqui, talvez vindo muito dólar para aplicar em renda fixa aqui. Nós refizemos todo o nosso portfólio de investimentos. Chamei meu conselho e essa semana revisamos todo o nosso portfólio de investimentos. Desinvestimos de algumas coisas e investimos em outras. Né? Ontem tive com BTG, tive com XP, fazendo aportes no Brasil, fazendo aportes nos Estados Unidos, uma nova carteira. Aporte mesmo, nosso, capital próprio. Por quê? Porque o mundo mudou, o mercado mudou. Então você começa a ter um novo cenário de valuation, um novo cenário de interesse de riscos. Faz sentido? E a outra coisa é a gestão ultrapassada. O que a gente está assistindo em muitas empresas? A conversa do eu sempre fiz assim, eu vou recuperar, eu vou resgatar a minha equipe. Gente, o mundo andou, o mundo é novo, o mundo tem uma garotada bombando.
Eu fui o garoto que foi prodígio lá na minha época com 26 anos. Eu vejo garotada explodindo com 26, 28, 30, 35, fazendo um novo mundo, fazendo uma nova coisa. Se nós, ou quem tem aí 35 a 45, ou vou por até 35 a 55, 60, tem que se reinventar, tem que mudar. Porque tem um novo mundo acontecendo. Tem metaverso, tem NFTs, tem cripto. Se você não tiver ligado nisso, você está fora. Faz sentido ou não, gente? É mais ou menos quando a gente pegou lá em 1995, 96, quando tem um livro bom chamado The Road to the Future, do Bill Gates. E ali entra a internet na vida da gente. O que eu posso dizer para vocês? É a coisa mais linda e talvez a live mais importante que eu esteja fazendo na minha vida no dia de hoje. É a live que mostra nova onda sendo criada. Seja ela com guerra, seja ela com inflação, com juros, ou seja, tem muita oportunidade que vai nascer disso. Muita gente vai sucumbir. Quem não conseguir fazer esses 10 pontos, vou até colocar aqui a próxima frase. O gestor empresário vai precisar de ajuda para remodelar o seu negócio. Porque quem não conseguir fazer ou quem tentar fazer sozinho vai morrer. Eu não consigo fazer sozinho, ninguém consegue fazer sozinho. Faz sentido ou não? Nós estamos trazendo gente jovem para dentro da nossa empresa. Garotos, garotas na faixa de 20 anos, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, para oxigenar, para trazer essa visão do que vem para frente. Porque é um novo mundo de consumo, é um novo mundo de relações. Essa pausa é importante para você parar e pensar agora. Se eu não puser esses 10 pontos, eu estou fora. Se a minha gestão for ultrapassada, se eu for um cara ultrapassado, estou fora. Faz sentido ou não? Eu tenho que pegar todos esses meus diplomas que eu tenho aqui atrás, de Harvard, de MIT, e o que eu tenho que aproveitar? Não é o conteúdo, é o raciocínio, é o networking, porque a técnica é nova. O mix de produto é novo. O jeito de resolver problemas é novo. Faz sentido para vocês? É isso que está de oportunidade na nossa mão. É isso que vem nessa item 1. Se você é um guerrilheiro, se você quer sobreviver, aproveite o novo. Né? A gente pega lá Raul Seixas, né, para os antigos. Eu brinco que ele tem duas coisas importantes. O dia que o mundo parou, só um maluco conseguiu enxergar isso, né? Lá atrás, ninguém tinha enxergado. E o outro é uma metamorfose ambulante. Esses dois conceitos acho que fazem a virada do mundo, que é quando a gente fala aqui nessa questão da agilidade, do aprendizado contínuo. Se você implementar isso na sua empresa, sozinho, não vai funcionar. Se eu implantar na minha empresa sozinho, não vai funcionar. Eu tenho que ter sócios operadores, eu tenho que ter conselheiros, eu tenho que ter mentores, eu tenho que ter gente jovem, eu tenho que ter gente mais velha, porque não tem mais uma coisa estanque, não tem mais uma verdade universal. Não tem mais o chamado one fit all. E no mercado da concorrência, nós vamos assistir o one take all. Gente com muito caixa, empresas e fundos com muito caixa, comprando quem tiver bem, comprando quem tiver inovador, comprando quem tem boas perspectivas. Faz sentido ou não? Comprando bons gestores. Então, você que é gestor, empresário ou CEO, vai precisar de ajuda para remodelar o seu negócio. E não tem jeito. Eu vou precisar de ajuda para remodelar meu negócio. E não tem jeito. Faz sentido para vocês? Acabou o dono da verdade. Acabou aquele cara, aquela pessoa que podia falar, eu sei o que vai acontecer. Não sabe. Quem falar isso é um puta charlatão. Vai todo mundo aprender junto. O que a gente tem que ter de vantagem competitiva? Informação rápida. Então, por exemplo, no nosso caso, na Vital Capital, o que nós fizemos? Nós estamos em várias localidades do mundo. Eu trouxe para o meu grupo o que ia acontecer no Brasil antes de acontecer no Brasil. Falei, gente, olha, a curva não embicou ainda, mas vai embicar. Quem estava na reunião comigo, levanta a mão quem estava nessa reunião do dia 10 aqui comigo. Reunião de conselho. Falei, olha, vai embicar. Vamos assistir, vamos mudar. Cara, embicou, tá aí. O que os governantes estão tentando correr atrás, a gente já saiu na frente. A gente já mexeu em portfólio de serviço, já mexemos em política comercial, já remodelamos e trouxemos novos negócios.
Fomos rápidos, ágeis em fazer isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, trazer gente nova, oxigenar a empresa. Quais são as novas competências que a gente precisa para aproveitar isso? Anota para você aí. Quais são as novas competências? E não adianta você olhar para quem está dentro de casa. Ela pode encaixar ou não no teu modelo, pode encaixar ou não na tua empresa. O que é mais importante? O que o teu consumidor está pedindo. O que o teu consumidor quer. Faz sentido ou não? Seu produto pode ser maravilhoso para você, para a tua equipe, para tua mãe, para tua avó, para tua tia. Mas se não for para o consumidor, ó, babau. Então, foco no consumidor. Agilidade para reimplantar isso. E desapego ao teu portfólio. Desapego àquilo que era. Tem que ter coisa nova. Pra você ter uma ideia, todo o nosso portfólio internacional de investimentos, nós fizemos uma revisão essa semana com o Conselho. E mexemos praticamente em 80% dele. Seja ele ativos financeiros, seja ele ativos de equity, seja participação em empresas. Por quê? Porque o mundo mudou. Se você ficar parado, você não vai aproveitar essa oportunidade. A hora é agora. Faz sentido para vocês? Bolsa subiu aí 4% nos últimos dias. Quem não aproveitou, perdeu 4%. Pegar 4% em dólar, basicamente já cobriu a inflação do ano. Legal? Conteúdo profundo. Conteúdo para pensar. Conteúdo prático. Aquilo que a gente está fazendo nos nossos negócios. Eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. A única coisa que eu vou pedir, para a gente ser um pouco mais prático, é que vocês mandem as perguntas no chat para mim, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar. Tá? A gente está em muita gente aqui, a gente está em 66 pessoas nessa sala. Aliás, obrigado pela participação, é um prazer estar com vocês, é um prazer trazer isso. Então, eu vou começar aqui a olhar. Aqui em casa, as crianças estão positivas, e muitos amigos positivaram em casa também. Na escola do meu filho, mais de 6 coleguinhas. Bacana. Isso é uma verdade. A gente está assistindo, acho que o governo de Minas suspendeu a volta às aulas. A gente está assistindo o Petrobras com mais de 1.500 funcionários com Covid. Então, essa é uma verdade. Minha filha fez 12 anos ontem e hoje já está se vacinando. Não estou dizendo para você vacina ou não vacine, porque quem vai dizer isso para você é o STF, e que já disse para o Ministério Público ir até a sua casa se você não vacinar teu filho. Então, essa é a nova onda. Realmente a gente vai ver familiares. Eu peguei minha mulher, minha filha, pegamos a Europa, voltamos para o Brasil para se tratar aqui. Né? Verinha, que está aqui, Verinha já pegou 3 vezes, acho que ela vai para o Guinness, né? Como a maior covideira sobrevivente da história. Né, Verinha? Abre um recorde lá, porque você merece, guerreira. Então, isso a gente vai assistir. Pergunta aqui, pode falar um pouco mais como juntar o velho com o novo? Um mix de profissionais da equipe? Albino perguntando. Albino, que é o nosso franqueado lá no Rio de Janeiro, profissional de alta competência e de muito bom relacionamento, pessoa fantástica. Albino, o que você vai ter que combinar? Olha para 2 lados da tua cadeia, o cliente e olha a tua rede de distribuição, o supply chain como um todo, desde a hora do fornecedor até a entrega para o cliente, é o que a gente chama de supply chain expandido. Tá? Na nossa convenção de terça-feira, quarta-feira, dia 2, o Rogério vai fazer até um ensinamento. Rogério, que foi vice-presidente da Goodyear, vice-presidente da Ito, vice-presidente da L'Oréal, é de um fundo hoje lá nos Estados Unidos, vai falar para a gente do supply chain, um dos maiores CEOs do mundo hoje. Você vai ter que olhar, e aí você vai ter que olhar em cada parte disso, onde tem interação com tecnologia nova e tecnologia antiga, Albino. E aí você mesclar o que você precisa no time. Então, olha, eu tenho lá um nicho de clientes mais velhos, 60 a mais. Eu preciso ter alguém mais sênior para tratar. Eu tenho um nicho de clientes mais novos. E você vai ter as 2 coisas na empresa. Então, tem que colocar gente que se comunica, que se conecta dentro disso. Eu tenho um processo que exige mais maturidade, mais tranquilidade. Eu ponho alguém mais experiente, alguém mais antigo.
Eu tenho um processo que exige mais inovação, mais tecnologia, mais agilidade, eu ponho alguém mais novo. Então, imagina que você é o Tite lá na seleção que vai jogar hoje. Cara, não adianta ter só o Neymar. Aliás, ponto importante, vocês viram ontem uma estatística que saiu? A seleção faz menos gol com o Neymar? É métrica. Então, o Neymar é um puta craque. Ninguém está tirando o mérito do Neymar. É um puta craque, mas a seleção faz menos gol. Então, será que vai ter lugar para o Neymar na Copa do Mundo? Porque é métrica, é resultado. Às vezes a equipe com gente menos sênior, vamos pegar com o Neymar um cara super sênior, já sabe tudo, joga antigo, conhece a seleção, cracaço, internacional, mas a seleção tem um desempenho um pouco pior com ele. Tem um desempenho melhor sem ele. Então, talvez você vai ter que trocar um craque por pessoas menos avantajadas de experiência para poder pegar no novo. Faz sentido, Albino? E aí combinar olhando métrica. Gestão com métrica. Olhando realmente o que funciona e o que não funciona, gente. E não tem jeito, isso é para mim também. Tem que olhar e aí você combinar onde eu ponho gente nova, onde eu ponho gente antiga, onde eu ponho gente com energia, gente com sabedoria. E mixando isso. Legal, Albino? Respondido? E não tem segredo, tá, Albino? Não tem receita pronta, não tem one fit all. Tem que olhar caso a caso, processo a processo, caixinha a caixinha. Luciano, Vital Capital quer se juntar ao lançamento da primeira coleção de NFT educacionais do mercado, que vai virar o primeiro espaço brasileiro no metaverso? Vamos olhar. O Ivan está me colocando aqui. Ivan, se você não souber fazer, pega alguém na nossa equipe aqui, faz as 10 perguntas, me manda aqui e a gente olha, tá? Estamos olhando os novos investimentos. Estamos olhando... Pra você ter uma ideia, o metaverso saiu, acho que, de 40 milhões em 2018 para 15 bilhões em 2021. Alguma coisa assim, alguma coisa nessa casa, dos milhões para bilhões de dólares, tá? A partir de NFTs. Eudimarce. Muito bom dia, excelente apresentação, muito obrigada, conhecimento importante de tomar decisão. Prazer estar aqui. Marketing e tecnologia, a galera nova está bombando. Sim e não, tá? O que acontece com a galera nova? Ela tem a conversa, ela sabe a linguagem, ela sabe os termos, mas o que a gente assiste muito é que muita gente não está conseguindo traduzir isso em métricas. Então, como falta gente, é mais um comentário até do Albino. Albino, o que está acontecendo? Você vê uma molecada que vem, conta uma história, mas antes de chegar ao resultado, ele já mudou de emprego, ele já mudou de área, porque como chamaram ele lá no outro, e ele não entrega o resultado aqui. Então, o que eu tenho visto é muita espuma e pouca consistência, pouca solidez no marketing digital, tá? Até aí, quando você olha lá o Érico, ele falando do Raiz e do Nutella, aquela coisa toda. Então, acho que ainda a moçada nova tem a tecnologia, mas a moçada antiga tem que trazer a métrica, tem que trazer a sabedoria do cliente. Acho que esse mix, de novo, no marketing digital também é importante, tá? O André, automação de cervejas, o mercado vem falando muito em que o mercado de cripto terá uma grande alavancagem e de possíveis ganhos. Sabemos que a cripto tem uma oscilação, volatilidade muito grande. Por que suas opiniões, quais informações que esse mercado pode não ser bom esse ano? Leia a Rússia. A Rússia está colocando como provavelmente ilegal o mercado de cripto. Se ela colocasse, Estados Unidos colocar como ilegal o mercado de cripto, então é um mercado que depende absolutamente de regulação. E regulação não sou eu nem você que fazemos. Não é mais uma condição de mercado. Então, quando você vê lá a Ente, quando foi fazer a sua abertura de capital, o governo chinês tirou ela do mercado no dia anterior dela lançar. Então, eu acho que é um mercado, o mercado todo de cripto, muito suscetível à questão de regulação. E como ele é questão de regulação, uma regulação que não seja favorável joga para baixo. Então, eu acho que aí é um ponto, que é um ponto exógeno do mercado, quer dizer, não depende de quem é investidor, não depende do conceito, não depende da tecnologia, mas depende de regulação.
E o que eu tenho assistido, o que eu tenho conversado, o que eu tenho entendido é que existe, dentro dos bancos centrais, dentro das políticas econômicas, uma visão muito mais conservadora e de um caminho de uma regulação muito mais apertada do que o contrário. Então, o que eu tenho escutado, e aí é uma visão particular minha, tá? Não estou dizendo que é uma verdade, nem que você invista ou desinvista, tá? Não é aconselhamento de investimento aqui, tá? Estou falando a visão Luciano Vital, é que, na minha visão, 2022, 2023, as regulações vão afetar diretamente as criptos. E, na minha opinião, vão afetar não mais de forma muito positiva, de forma negativa, até porque você tem muito dinheiro lá que não tem como ser contabilizado, quer dizer, você tem muitos recursos de uma massa cinzenta, né? Se você pega, por exemplo, os comentários na Rússia, existe um comentário de regulação lá, de banir a criptomoeda da Rússia, e um dos comentários, que daí, de novo, estou dizendo que são comentários, não tenho fundamentos de fatos para dizer, mas dentro dos conselhos que eu participo, que é um medo de financiamento de oposição, que a oposição seja financiada por cripto. Então, eu acho que, olhando os mercados, bancos centrais, mais políticos, não tem grande interesse em cripto. Não é grande vantagem para bancos centrais e para governos. Na minha visão pessoal, de novo, não estou dizendo nem invista, nem desinvista, mas eu vejo uma regulação mais apertada e uma regulação indo para um caminho mais desfavorável para as criptos. Faz sentido para vocês? Tá? Então, não estou dizendo nem invista, nem desinvista. Claro que isso daqui dá para a gente ficar aqui dias discutindo e não chegando a uma conclusão, porque é um assunto tão novo e por isso que o assunto novo ele carece de regulação, né? Se você tem uma regulação basicamente em 3 grandes lugares, né, que é Estados Unidos, Europa e China, basicamente você tem 3 grandes bancos centrais que vão fazer essa moeda continuar ou não. E o que eu escutei nesses 3 lugares é que não é tão vantajoso para a economia real e para investidores tradicionais fazer isso. Muito mais um mercado para esse segmento especulativo do que um mercado de fundamento. Então, minha visão, coloco não um sim, nem um não, mas eu coloco um ponto de interrogação em cima de cripto. Ainda acho que é um território que não está bem definido e bem delineado. Tem oportunidades, tem ameaças, mas não bem delineado, na minha opinião. Faz sentido? Quem perguntou foi o André. Tá, André? Então, não estou dizendo nem sim, nem não, mas eu vejo esse ponto de interrogação. Tudo que a gente tem escutado de fintechs, André, é muito revolucionário, mas muita coisa está sofrendo muito com regulação. A gente assiste que o Airbnb passou por isso, Uber passou por isso, Cripto vai passar por isso, Health Techs vão passar por isso, EduTechs vão passar por isso. Então, todo esse mercado de tech muito disruptivo, ele começa a ganhar. O próprio mercado de NFTs vai passar por isso. É um mercado que você pode ganhar uma alavancagem muito grande, pode ter perdas muito grandes, mas é um mercado que não é estável ainda. Então, ele é um mercado mais especulativo, e aí você tem que ser muito bom nisso, ou ter muita sorte. Como eu não sou um cara que tenho tempo para isso, para mim não é um mercado muito bom. E se é para ter sorte, eu prefiro ir para Las Vegas, ainda tomar lá um sol, tomar uma marguerita lá e me divertir um pouco em Las Vegas, se é para apostar, né? Mas para quem é profissional do mercado, eu vejo muitos amigos ganharam muito dinheiro nessa área. Também conheço gente que perdeu. É um mercado aí que me demanda atenção. Verinha, tem mais alguém? Acho que você mandou, tinha uma mãozinha aí? Quem é, Lu? Tem sim. Bom dia a todo mundo. O Francisco, que não é o nosso franqueado, ele tem uma empresa de TI no sul da Bahia. Ele pergunta, você aconselha investir em pessoal? Bacana. Eu não sei o que significa muito bem investir em pessoal, tá? Eu vou fazer, então, o meu entendimento do investimento em pessoal. Um dos 10 pontos que eu coloquei lá são pessoas, tá? Se você está num mercado onde não tem pessoas, você vai ter que treinar pessoas. Talvez seja essa a pergunta, tá? Devo investir em treinamento de pessoas?
Olha, existem duas visões no mercado, tá? E elas correm em paralelo. Não é uma ou outra, são as duas. Número um, você vai ter que ter gente mais rápido. Então, muita coisa não vai dar tempo de treinar na sua empresa. Você vai ter que trazer recursos de fora. Por quê? Porque a velocidade do mercado é maior do que a velocidade de treinamento e aprendizado. Faz sentido ou não? Então, se você vai virar a sua empresa para entrar numa tecnologia específica, né? Então, vamos dizer que se amanhã você vai entrar em Python, né? Pegando a área de TI. Ou, cara, enquanto você vai ter que trazer gente. Não vai dar tempo de você formar essas pessoas dentro da tua empresa. E aí você tem uma vantagem hoje, que é o mercado, o trabalho remoto. Você pode contratar alguém na Índia, alguém nos Estados Unidos, alguém na China, alguém em qualquer lugar do mundo para atuar na sua empresa. Por outro lado, no médio e longo prazo, existe muita oportunidade de treinamento. Nós investimos muito em pessoas. Nós treinamos. Então, nós temos uma rede franqueada que eu faço lá. Só essa semana foram 3 treinamentos. Semana que vem temos mais treinamento. Então, treinar, reciclar, ajustar, conversar, alinhar, fundamental. Então, o que eu aconselharia? Traz gente nova, traz recursos novos, traz cérebros novos e, simultaneamente, vai desenvolvendo os seus com a sua cultura. Nenhuma coisa, nem outra, uma estratégia híbrida. Faz sentido? Eu acho que aqui não é todas as fichas num lado. Você tem que ter gente em desenvolvimento e gente desenvolvida. Tem que trazer cultura nova. E não tem jeito. Acho que essa é a realidade de todas as empresas que a gente está assistindo no mundo. Né? Você pega lá uma Ambev, ela está fazendo isso. Ela põe gente nova e gente antiga. E vai mesclando, até mescla um pouco com a pergunta do Albino, né? Como é que eu mesclo o time antigo com o time novo? Eu acho que é esse o segredo hoje. Não é uma coisa ou outra, mas é esse mix e essa gestão. Por isso que eu acho que eu coloquei que todo empresário vai precisar de ajuda. Você vai precisar de um RH melhor, você vai precisar identificar seus processos, você vai ter que identificar se você é investidor e você está numa empresa que a gestão não está indo para o lado que você quer, você vai ter que mudar seus investimentos para outra empresa que a gestão vá para o lado que você quer. Por quê? Não dá tempo de você criar uma gestão de 3, 5 anos. O mercado é agora. Daqui 3, 5 anos, a sua empresa morreu. Provavelmente ela desapareceu do mercado se a gestão ficou dormindo. Faz sentido ou não? Então, muita coisa você vai precisar trocar o CEO. Vai ter que colocar um co-CEO. Estou assistindo muita empresa trocando CEO, colocando co-CEO, trocando conselheiro, mudando o C-level ou mudando a base. Então, é um novo jogo que a gente chama até de xadrez de gente, né? Você precisa renovar o seu xadrez de gente. E, de novo, não significa que aquela pessoa é boa ou é ruim. Ela está adequada para a sua estratégia, não está adequada para a tua estratégia. Ela está no clima da tua empresa, não está no clima da tua empresa. E não tem nada de mal nisso. Né? Estamos falando aqui de Neymar, cara. Quem não quer o Neymar no time? Mas, olhando para a seleção, é mais produtivo sem o Neymar. Então, talvez, eu já vi uma conversa lá esquisita do Tite ontem, não estou dizendo nem que ele vai colocar ou não vai colocar, o Neymar está machucado para o jogo de hoje, mas ele dizendo, olha, o que a equipe é maior do que a pessoa. A empresa tem que ser maior do que essas pessoas, na minha opinião. E não as pessoas maiores do que a empresa. Vou repetir, porque isso é meio polêmico, né? Posso tomar ovada aqui na sala, ovada no mercado, mas eu entendo que as empresas têm que ser maior do que as pessoas maiores do que as empresas. A empresa tem que ser mais adaptada, mais ágil e ter pessoas adequadas à sua estratégia. Pessoas adequadas aos seus clientes, ao que o mercado está exigindo. Né? Exemplo, se você tem um restaurante e o mercado exige hoje entrega online, entrega por motoboy, não adianta você ter um super garçom, uma equipe de super garçom. Você vai ter que trocar esse garçom, por melhor que ele seja, por um bom motoboy. E não é que ele é um mau garçom, mas você vai precisar de um bom motoboy. Faz sentido? Então, vejo que a gente tem que adequar isso. E se eu tenho um aconselhamento para dar a empresa é maior do que as pessoas. Muita gente fala o contrário, as pessoas são maior que a empresa. Mas eu vejo que muitas vezes as empresas estão deixando as pessoas maior que a empresa estão sucumbindo. Porque ela valoriza o antigo, aquele que não quer mudar, em troca de uma estratégia de inovação. E aí eu vejo empresas sucumbirem quando fizeram isso. Vejo, se fizer casos, Kodak, Olivetti, Palme, empresa, a própria
GE, uma empresa que diminuiu demais, porque as pessoas se tornaram mais importantes do que a empresa. A estratégia é mais importante que as pessoas. O mais importante é você ter gente adequada, gente motivada, gente engajada, gente preparada para a sua estratégia. Faz sentido, gente? Legal? O Lu, ele falou que é nesse sentido mesmo. Legal. Então, você que é um cara de TI, você pode contratar em qualquer lugar do mundo, você pode criar um funil de treinamento e vender treinamento. Se você quiser vir, semana que vem a gente tem uma mentoria. Se quiser vir para o programa de mentoria, quem quiser adequar a sua empresa para isso, quiser ajuda minha e da minha equipe para fazer isso, seja num programa de mentoria, programa de consultoria, procura qualquer um desses que está com a bandeirinha aí da Vital Capital. Se você foi indicado por alguém, procura essa pessoa que te indicou, procura a nossa equipe, pode me procurar lá nas minhas redes sociais, que a gente pode te ajudar nessa readequação desse momento. Nessa, né, quando a gente fala do pivotar o negócio, né, do realinhar o negócio, porque é coisa que a gente está fazendo no nosso dia a dia também. O nosso próprio negócio, a gente está ajustando o mix, ajustando os investimentos, ajustando a equipe, para fazer mais e melhor sempre. Fazer mais e melhor com a cara do que o consumidor quer. Legal? Verinha, mais alguma pergunta? Bacana. Pessoal, então cumprimos o nosso horário de 1h, 10h02 da manhã agora. Um prazer enorme estar com vocês. Semana que vem, novamente, quinta-feira, live às 9h da manhã. E semana que vem temos novamente um programa de mentoria no Brasil, em grupo, que vai ser online por questões da Covid. Para quem quiser participar, procura a nossa equipe aí. É um prazer ter você no nosso grupo de mentoria, ok? Um forte abraço a todos, se cuidem, uma ótima semana, bons negócios.